Mas hoje o que veio no meu coração fala sobre pastorear, ser pastoreado, aceitar ser pastoreado. Quando Jesus conversando com Pedro, e Pedro disse, Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, Pedro, pois vai pastorear as ovelhas. Tanto é preciso uma decisão de alguém pastorear, como também é necessário que a ovelha decida, eu quero ser pastoreado. E espiritualmente, Jesus é o nosso sumo pastor. E esse texto me traz 5 pontos. Primeiro ponto. Quem é a ovelha que aceita ser pastoreado por Jesus tem que fazer 5 coisas. Você diz assim, eu aceito Jesus. Eu quero me congregar aqui, pastor. Eu quero ser parte desta igreja. Ou alguém diz assim, eu já tenho Jesus. Eu creio na Bíblia. Mas se você não fizer essas 5 coisas, 5 pontos que nós vamos falar aqui, você precisa entender que ainda falta algum deles, talvez até 2 ou 3, 5, não sei. Mas vamos estudar sobre isso. Primeiro ponto. Quem é a ovelha que aceita ser pastoreada por Jesus? Primeira coisa que ela faz, ela celebra a ovelha que é pastoreada por Jesus. O versículo, no Salmo 100, no versículo 1 começa dizendo, primeira coisa que você faz, vamos celebrar com alegria. Quando nós temos Jesus como nosso pastor, temos que celebrar com alegria, temos que declarar, celebrai ao Senhor, mas não celebrai ao Senhor de qualquer jeito, celebrai com alegria. Ser ovelha é motivo de festa, ser ovelha de Jesus é motivo de festa, é motivo de celebração. Louvado seja Deus que nós somos ovelhas do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, e nos nossos corações temos que estar alegre. Não fique triste. Se você é a ovelha de Jesus, não fique triste. Pastor, mas eu tenho tanto motivo para estar triste. Mas fique alegre porque você é ovelha. Fique satisfeito. Amém? Quem é ovelha, celebra com alegria. Dentro dos frutos do Espírito Santo, o primeiro fruto do Espírito Santo, o primeiro texto, o primeiro ponto do fruto do Espírito Santo é o amor. Mas o segundo ponto é a alegria. Então, se eu sou ovelha de Jesus e eu recebi o Espírito Santo no momento da fé, como diz lá no Efésios 1, versículo 13, que no momento da fé a gente recebe o Espírito Santo, eu me tornei agora parte do corpo de Cristo, tomei a decisão de Jesus ser o meu Senhor, de ser o meu pastor, de ele me guiar e cuidar de mim. Então vai ter que entrar no meu coração alegria. Eu vou celebrar. Porque no meio da celebração não tem espaço para tristeza, para lamentações, para medo, para dúvida. Nós somos ovelha do Senhor Jesus. Você que é ovelha do Senhor Jesus, celebre ao Senhor com alegria. Todos os dias agradeça a Deus, louve, bendiga, adore. Amém? Celebre ao Senhor. O segundo ponto de quem é ovelha pastoreada por Jesus, diz o texto, ele se apresenta, quem é a ovelha do Senhor Jesus, se apresenta diante dele para servir. A ovelha do Senhor Jesus, ela não fica escondida, ela não fica omissa, mas o texto diz, se vir ao Senhor com alegria, se apresente diante dele com cânticos. Você é a ovelha do Senhor Jesus? Glória a Deus por isso. Em primeiro lugar, você vai celebrar com alegria. Mas em segundo lugar, você vai se apresentar para servir, para trabalhar, para se comprometer, para se envolver. Não apenas envolver, né? A gente já estudou sobre isso, a diferença de envolver e comprometer-se, né? Envolver não arrisca nada. Comprometer-se arrisca tudo. Amém? Então nós temos que servir ao Senhor. Nós temos que ser mordomo do Senhor. Nós temos que ser trabalhadores da seara. E nós podemos trabalhar com o Senhor de muitas formas. Com aquilo que cada um de nós temos de diferente. Alguns têm o dom da pregação.
alguns têm os dons do louvor, alguns têm o dom da evangelização, alguns têm os dons de convidar, sei lá, tantos dons diferentes, alguns querem ir lá e limpar, talentos diferentes. Mas o que é que eu, como ovelha de Jesus, estou fazendo? Que trabalho eu estou assumindo? Que responsabilidade, que talento, que dom, como eu posso ajudar? Você que é ovelha, se pergunte agora, como eu posso ajudar? Como eu posso ajudar a obra do Senhor? Diz também o texto, o terceiro motivo, porque nós somos ovelhas pastoreadas por Jesus e temos que aceitar isso, Somos pastoreados por Senhor Jesus. Do versículo 3 em diante, diz assim: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez. Não somos nós feitos por nós mesmos. Não a nós, Senhor, não a nós. No Salmo 115, diz essa expressão, não a nós, não a nós. A glória não é para nós. Mas também no versículo 3 do Salmo 100, diz que nós não podemos fazer as coisas como nós queremos, do nosso jeito, nos posicionarmos, nos consagrarmos sozinhos, fazer aquilo que a gente der na telha. Não. A ovelha lê o Salmo 100, verso 3, e diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, não a nós mesmos. Porque nós somos povo que pertence propriedade exclusiva de Deus. Nós somos propriedades do Senhor Jesus. E diz ainda, e nós somos ovelhas pastoreadas pelo Senhor Jesus, ovelha do seu pasto, ou então ovelha do seu pastoreio, ou então ovelha do seu pastoreado. Eu não sei qual é a sua versão, mas todo significa que nós somos ovelhas, que aceitamos Jesus como pastor, e nós não fazemos por causa de nós mesmos. Nós não nos intitulamos a nós mesmos. Jesus não é o nosso pastor porque nós obrigamos ou temos alguma capacidade para isso, mas porque Ele nos convidou. A nossa parte é apenas dizer sim, eu quero pertencer a Ti. Eu quero ser propriedade do Senhor Jesus. Portanto, o versículo 13 está nos dizendo que nós aprendemos, reconhecemos que é Jesus quem está cuidando de nós. Amém? É Jesus quem cuida. A ovelha do Senhor Jesus tem que entender que Ele não pode cuidar de si mesmo, ser o dono da própria vida. Que Ele não pode fazer as coisas como Ele mesmo quer. Mas a ovelha do Senhor Jesus está na dependência do controle de Deus. Às vezes a gente pensa que Ele está dormindo. Senhor, o barco está balançando. E tu não vai cuidar de nós, não? Tu não se preocupa, não? Às vezes a gente, irmãos, questiona isso. E Deus, e Jesus fala assim, calma, não temeis, eu estou aqui. Eu vou trazer aqui 2 palavras e vai acalmar tudo. Acalma vento, te aquieta mar. Amém? Te acalma tempestade. Sossega problemas financeiros. Deus, Ele tranquiliza, na hora que Ele dá uma ordem, essa família agora vai ser renovada e restaurada, aquieta-te. Essa vida agora vai ser sarada, aquieta-te. Nós estamos na dependência do Senhor Jesus, não é a nossa força, não é o nosso músculo, não é o nosso arco, não é os nossos carros de fogo, não são as multidões de cavalo, não é o poder do rei do Egito, como disse Davi, mas a nossa força vem do Senhor, a segurança, a proteção está garantida pelo Senhor Jesus. Não é os nossos conhecimentos, a nossa capacidade muscular ou intelectual, ou por causa de algum tipo de amizade secular. Não. O livramento, a proteção, quem nos guia,
quem nos protege, quem nos dá a vitória é o Senhor Jesus. Quarto lugar, diz o versículo 4. Portanto, entrai, você que é a ovelha do Senhor Jesus. Portanto, ovelhas, entrai pelas portas dele com gratidão. Amém? Um coração grato. A essência do coração da ovelha, diante das lutas e das dificuldades que a gente passa, é que a ovelha tem um coração grato. A ovelha é propriedade do Senhor Jesus e é grato ao Senhor. É grato ao Senhor Jesus. Diz o versículo 4 ainda. E em seus átrios, entra em seus átrios com louvor. A ovelha entra na casa do Senhor, nos átrios do Senhor. A ovelha não fica longe da casa do Senhor. A ovelha tem que ter um altar na sua vida, um lugar, uma comunhão. Tem que estar se congregando. Tem que ter uma família espiritual. Tem que ter pessoas para apoiar e para ser apoiada. A ovelha, ela não vive isolada. A ovelha não é um lobo solitário. Não existe isso. A ovelha, ela vive em grupo. Amém? Ela vive em rebanhos. Ovelha vive em rebanhos. Entra no átrio. Entra no aprisco. Entra diante do Senhor Jesus com gratidão, com louvor, bendizendo. Se nós somos ovelhas do Senhor Jesus, nós dizemos o que disse Davi: alegrei-me porque eu vou para a casa do Senhor. A casa do Senhor é um lugar espaçoso, de alegria e de paz, como diz no Salmo 8, um lugar de conforto, um lugar de comunhão. Como diz em Hebreus 10, 25, né? Que nós temos que estar nos congregando na presença do Senhor, porque a vida do Senhor Jesus está próximo, e nós temos que apoiar uns aos outros, porque Jesus está vindo. Hebreus 10. Jesus está vindo, então eu tenho que me congregar, não posso deixar de me congregar, porque eu sou ovelha, porque você é ovelha. Portanto, meus amados irmãos, em quinto lugar agora, diz o texto no versículo 5, cada versículo é um ponto sobre o que deve fazer a ovelha de Jesus. Diz assim no versículo 5, o quinto ponto de hoje: porque o Senhor é bom. Amém? Ovelha, devemos reconhecer que Jesus é bom. Diz o texto, você que é ovelha, leia com atenção, escute com atenção, porque o Senhor é bom. E o Senhor tem uma misericórdia eterna. E a sua verdade é transmitida de geração em geração. A ovelha que vê a bondade do seu pastor Jesus, que vê Jesus agindo, em primeiro lugar porque ele usa de misericórdia quando a gente merecia ser expulso e condenado e morto por causa dos nossos pecados. Ele disse, não, eu vou salvar, eu vou morrer na cruz para salvar, para que esse povo venha morar comigo aqui no céu. E Jesus desceu no trono da glória e morreu por quem ainda não era nem ovelha, porque Jesus usou de misericórdia, diz o texto, a sua misericórdia é eterna, eterna misericórdia. Amém? E Deus é misericordioso, porque através da misericórdia de Deus que nós nos tornamos ovelhas. No livro de Romanos diz que nós éramos inimigos de Deus, nós éramos rebeldes, nós éramos contra Deus. Mas por causa do seu grande amor, por causa da sua grande misericórdia, que se renovam a cada manhã, a cada manhã a misericórdia do Senhor Deus se renova. Você que conhece, já ouviu falar de Jesus, tome uma decisão hoje, dizer assim para Deus, eu quero ser ovelha de Jesus. Eu quero me congregar, ser ovelha, ser alegre para celebrar
ao Senhor. Ser servo para trabalhar na presença do Senhor. Aprender que Jesus está no controle da minha vida. Quarto lugar, ser grato e ir para a casa do Senhor com gratidão. E quinto lugar, entender que o Senhor Jesus tem uma misericórdia eterna, Ele é bom e a sua verdade também chega a todos os povos de geração em geração.